Oi, pessoal, tudo bem? Bom, essa é a nossa última aula, né, antes do período de férias. Então, eu queria aproveitar esse momento, primeiro, para agradecer o empenho e a parceria que vocês estão tendo, né, durante esse período, durante o semestre todo, né, mas especialmente durante esse período das atividades remotas, porque eu sei, né, que a gente tem vivido muitos desafios, de que não tem sido fácil para todo mundo, né? Então, vocês estão de parabéns, agradeço aí o empenho durante as últimas atividades. Aproveito também esse momento para tentar fazer um balanço, né, sobre o andamento da disciplina. Então, acho uma oportunidade única que a gente está tendo de poder conversar, né, sobre os conteúdos, sobre, né, a organização das ideias aí que a gente viu na disciplina. A gente poder falar sobre isso, eu ouvi vocês, né, ouvir o feedback de vocês, e então, quando a gente voltar das férias, poder, né, planejar as próximas aulas. Sei que não serão muitas, né? Mas eu posso pensar então de abarcar nessas aulas aqueles temas, aquelas questões que vocês apontarem como importantes nesse momento. Então, vocês vão poder fazer isso tanto através do formulário que eu estou disponibilizando para vocês no roteiro da aula e também lá pelo grupo de WhatsApp, né, numa conversa sobre a disciplina até o momento. Gente, então dito isso, eu vou corrigir a prova junto com vocês. Já aviso, né, que de uma forma muito geral, porque as duas principais questões da prova, elas foram muito, assim, personalizadas, né? Então, cada pessoa conseguiu empregar as técnicas de uma maneira, né, que a gente teve casos totalmente diferentes, a partir da situação que eu tinha colocado como ponto de partida. Então, as avaliações exigiram uma análise personalizada, né, de cada dupla, mas eu vou tentar falar de uma maneira geral e aí vou estar à disposição, né, como sempre, no horário da aula, para tirar dúvidas, enfim, conversar com vocês sobre a avaliação, tá certo? Então vamos lá. A avaliação começa então com algumas questões mais objetivas, na verdade super objetivas, né? Que valiam, então, cada afirmativa valia meio ponto, e aí tinham 4 afirmativas, a questão toda, então, valia 2 pontos, né? Era, então, para vocês lerem sentenças e me disserem, né, e colocarem se a sentença, a afirmação, ela era verdadeira ou falsa, e justificar a resposta. Então vamos lá. A primeira sentença é: a identificação de pensamentos automáticos é relevante para auxiliar no reconhecimento de padrões de pensamentos adaptativos ou disfuncionais, né, que podem subsidiar comportamentos. Gente, a afirmação, né, apesar da maneira como está escrita, é bastante simples, ela é verdadeira. Então, o que ela quer dizer? Quer dizer que a gente identificar os pensamentos automáticos é uma forma, né, é um primeiro passo de conhecer o funcionamento cognitivo do paciente. Então, é uma baita porta de entrada, né? A gente conseguir identificar os pensamentos automáticos, isso nos ajuda a ter uma compreensão maior do funcionamento cognitivo do paciente e, inclusive, através, né, da técnica, por exemplo, da flecha descendente, acessar, conhecer as crenças, né, essas ideias mais profundas que os pacientes têm. E sim, os comportamentos automáticos, né? Esses pensamentos, né, automáticos que podem ser tanto funcionais ou adaptativos,
ou disfuncionais e desadaptativos, quando eles apresentam erros de leitura, né? Eles têm uma influência muito grande, então, na forma como a gente vai reagir, né, nas nossas reações comportamentais, emocionais e fisiológicas. Faz sentido, pessoal? Bom, a segunda questão, né, a segunda afirmação, na verdade, também é verdadeira. Ela diz o seguinte: um dos princípios da TCC é ser educativa, né? Pois um de seus objetivos é ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta. É verdade, né? A TCC tem um compromisso muito forte com essa ideia de que o paciente vai aprender a ser o seu próprio terapeuta. Então, por isso que se valoriza tanto em TCC a psicoeducação. A gente explica tudo para o paciente e, inclusive, educa, né? Assim, né? Psicoeduca o paciente a conseguir empregar as técnicas, como, por exemplo, a técnica do questionamento socrático, né, sozinho, para além daquele período de atendimento, que ele consiga aplicar, né, esses questionamentos, né, na sua vida cotidiana. Então, essa afirmação é verdadeira. A afirmação seguinte diz: um dos princípios da TCC é ser limitada no que diz respeito às técnicas, visando exclusivamente modificar o comportamento, sem ter em vista o pensamento e os estados de humor. Bom, gente, já no comecinho a gente poderia ver que essa afirmativa é falsa, né? Muito pelo contrário. Então, a TCC, ela é inclusive bastante abrangente quanto às técnicas, né? Ela abarca, então, técnicas comportamentais, né, que visam a mudança de comportamento, né, de uma forma, né, a partir de perspectivas comportamentais. Também tem técnicas de condicionamento clássico e operante, técnicas de aprendizagem social, né? A gente viu aí nas aulas as técnicas de relaxamento, né? Bom, mas as principais técnicas da TCC são as técnicas cognitivas, né? As técnicas de reestruturação cognitivas que colocam aí, né, no centro das intervenções os pensamentos. Então a gente não pode dizer que a TCC não tem técnica, né, que tem aí como foco os pensamentos. Essa afirmação é falsa, tá bom? A última afirmação que eu tinha colocado para vocês é que técnicas de condicionamento como relaxamento e dessensibilização sistemática não são utilizadas pela TCC. Não, a gente viu, né, que essas técnicas são sim utilizadas, elas têm uma função importante, especialmente para, né, alguns transtornos, né, algumas queixas dos pacientes, e aí essas técnicas podem ser empregadas junto com outras técnicas também mais cognitivas, mas elas são sim bastante utilizadas pela TCC. Bom, pessoal, aí na questão 2 e na questão 3, né, que são as questões que valiam mais, vocês tinham um relato de uma situação. Então, no caso da questão 2, então era a situação, né, de que Daniel recebeu as orientações para a realização de uma atividade avaliativa solicitada por um professor muito exigente. Essa é a situação, tá bom? A descrição da situação. Havia muitas orientações a respeito do trabalho a ser desenvolvido e Daniel pensou, ou seja, aqui é o pensamento automático que deve ser alvo do questionamento socrático. Eu não vou conseguir fazer essa atividade, certeza que vou me dar mal. Então, esse é o pensamento automático que nós devemos avaliar se é uma distorção ou não, se é válido ou não, né? Que o Daniel teve. Depois que ele teve esse pensamento automático, ele se sentiu ansioso e decidiu realizar a tarefa só no dia seguinte. Ou eu vou deixar para depois.
Então, pessoal, é muito importante, isso é muito básico, né, na TCC, e acho que precisa ficar bem claro, essa distinção, né, entre situação, pensamento automático e as respostas, né, emocionais, comportamentais e fisiológicas. Então, nesse caso, como a gente faria? Vocês fizeram esse exercício na primeira avaliação, né? Então tá, qual a situação? Daniel recebeu as orientações para uma atividade avaliativa, né, de um professor exigente e tinha muitas orientações de como fazer o trabalho. Beleza, e ele teve o seguinte pensamento automático. Então, situação, pensamento automático. Eu não vou conseguir fazer. Certeza que vou me dar mal. Olha, a gente já pode até ter uma suspeita aqui de uma distorção cognitiva, né? Que é uma distorção do tipo adivinhação do futuro. Ele já, né, no pensamento dele, ele já sabe o que vai acontecer, né? Ele já está prevendo o futuro. Beleza. Qual foi a resposta? Então, situação, pensamento automático e a resposta. Ele se sentiu ansioso, emoção, e ele decidiu, né, ele deixou para lá. Foi fazer isso só no dia seguinte. Bom, aí eu peço para vocês o seguinte: apliquem nessa situação, né? Se imaginem como um terapeuta aplicando a técnica de questionamento socrático. A técnica do questionamento socrático nada mais é do que um processo de avaliação, de investigação, se aquele pensamento automático é válido ou não, é uma distorção ou não, tá bom? Então, é para o pensamento automático, vocês não podem confundir isso. Aí, como vocês deveriam fazer então? Pegar aquelas perguntas, né, aquele modelo que eu passei para vocês na aula de como fazer o questionamento socrático. Então, perguntar das evidências a favor desse pensamento, do tipo, né, eu não vou conseguir fazer essa atividade. Ok, que evidências você tem a favor, né, que comprovam que você não vai conseguir fazer essa atividade? Que evidências você tem, né, que dizem o contrário, que são contra, né, essa ideia de que você não vai conseguir fazer atividade? Ok, tem alguma outra explicação para essa situação que não seja isso que você pensou? Beleza. Eu posso perguntar, né? Até numa tentativa de descatastrofizar as coisas. Eu posso perguntar, e aí? Né, se isso... o que de pior poderia acontecer nessa situação? O que de melhor poderia acontecer? O que você acha mais realista? Agora que você já me falou, né? O que de pior poderia acontecer, o que de melhor poderia acontecer, o que é mais realista? Vamos fazer um exercício? Vamos imaginar se essa situação estivesse acontecendo com um amigo seu. Né? Como que você acha que ele deve entender essa situação? Como você acha que ele deve agir? Então, assim, né? Vocês poderiam ou não empregar todas as perguntas, né? Mas vocês tinham que ver, inclusive, que talvez algumas questões não fariam muito sentido para essa situação, para esse pensamento automático, mas vocês deveriam se basear nas questões do questionamento socrático e questionar, ou seja, investigar, avaliar o pensamento automático. A gente quer ver se esse pensamento automático é uma distorção ou não. Junto com o paciente, a gente quer chegar num pensamento que seja mais, né, adaptado, mais funcional. Faz sentido, gente? Bom, e na técnica, na situação de baixo, né, a técnica era a técnica da flecha descendente. Ela tem um objetivo totalmente diferente do questionamento socrático. No questionamento socrático, eu quero investigar, né? Junto com o paciente, eu quero descobrir se o pensamento automático é válido ou não. A técnica da flecha descendente não pretende fazer isso. Na verdade, a flecha descendente pretende chegar, né, identificar as crenças do paciente a partir de um determinado pensamento automático. Então, assim como a questão de cima, primeira coisa que vocês precisavam fazer,
definir o que é situação, o que é pensamento automático e o que são as respostas. Então tá. Daniel estava realizando uma atividade avaliativa em grupo quando um de seus colegas disse que achava que o trabalho não estava bom o suficiente. Essa é a situação, ok? Pensamento automático do Daniel. Ele deve estar falando da minha parte do trabalho. O que eu fiz não ficou bom bastante. Bom, a gente não fez o questionamento socrático desse pensamento automático, mas já me parece uma distorção do tipo leitura mental, que é quando eu adivinho o que o outro está pensando. Eu não perguntei nem nada, eu já adivinhei o que o outro está pensando que eu fiz, né? O que o outro está pensando de mim. Bom, então já, ficaria um pouco assim, já entenderia esse pensamento como talvez que estivesse revelando alguma ideia, que o Daniel tem sobre si mesmo. E aí, através da flecha descendente, eu quero entender, então, qual que é essa ideia profunda que ele tem. Como que a gente faz a técnica da flecha descendente? Tá, Daniel, então, e se for verdade, que ele tá falando da sua parte do trabalho, que ele achou que o que você fez não foi bom bastante. O que isso significaria sobre você? Aí a gente vai imaginar as respostas do Daniel, né? E aí é interessante assim, até vocês pensarem, eu sei que um estudo de caso é difícil, porque a pessoa não tá ali respondendo, né? Mas eu vi que algumas duplas tiveram um pouco de dificuldade porque pensaram em respostas do Daniel muito, assim, adaptativas, muito funcionais, como assim, o Daniel faz toda uma leitura, realmente, é porque eu não me dediquei ao trabalho, eu fui dormir tarde. Então, na verdade, a gente aqui imagina, que esse pensamento é uma distorção. E aí, a gente pergunta, o que isso, se esse pensamento fosse verdade de fato, o que isso significaria sobre você? Aí a gente vai imaginar as respostas possíveis, até chegar em uma resposta, até chegar em uma ideia muito simplista que o Daniel tem sobre quem ele é, Ou em uma regra que o Daniel tem, sobre como as coisas devem serem feitas, Que aí a gente chega a uma crença intermediária. Bom, pessoal, eu não sei se ajuda, essa visão geral aí da avaliação. Se vocês tiverem dúvidas ainda, falem comigo, Vamos conversar agora no momento da aula. E podem enviar pergunta também através do formulário. Um abração para vocês, até mais.